Estão me ouvindo agora? Tá dando para ouvir? Hein? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Até que enfim, que dificuldade, meu Deus. Que bom. Renata também? Que bom. Que coisa boa, fico feliz. O povo tá ouvindo. Que maravilha, aos poucos o pessoal vai chegando aí, a gente vai aprendendo. Para mim é tudo muito novo ainda, eu fico muito feliz por você estar participando, é um prazer compartilhar com você a palavra do Senhor. Oh, coisa boa! Já tem gente mandando até coração aí, graças a Deus, tudo tem que ter um início, né? Às vezes a gente fica meio com medo, a barriga treme, a Edna acabou de entrar. Maravilha, paz do Senhor Jesus, Edna, que saudade! Oh, gente bonita! Glória a Deus! Glória a Deus! Beijo, tia, benção! A senhora mora no meu coração! Que delícia! Olha que tanto de coração, gente, é bom demais isso. Não tem dinheiro que compra. Que coisa boa! Que Deus vai tirando todos os impedimentos. E que nada seja barreira para que a gente possa compartilhar dessa palavra maravilhosa. Oh, que coisa gostosa, gente. Espera aí que tem mais pessoas querendo participar. Que coisa boa. Pastor João acabou de entrar. O pastor João que hoje vai estar compartilhando a palavra conosco. Isso. Que coisa boa. Espera aí, gente. Espera aí. Que a gente vai mandando para mais pessoas. Aí, ó, tô mandando para mais pessoas estarem comunicando com a gente, tá participando. É sempre muito bom. E aos poucos, que coisa boa, minha mãe entrou. Conseguiu entrar, que bom, mãe, seja bem-vinda. É um prazer, eu acho que já deve ser, né? Mais ou menos 3 horas da tarde, o povo aí mandando corações, glória a Deus. Vamos convidando. Quanto mais a gente puder falar do amor de Cristo aí para as pessoas, isso é ótimo, isso é muito bom. Quanto mais pessoas puderem participar, é sempre muito bom. E aos poucos, o pessoal vai chegando aí, né? Vamos convidando esse povo. Tem muita gente aí que pode ser edificada por essa palavra. E aos poucos vai chegando. Graças a Deus, Claudiane. Ei, Cal, você acabou de entrar também. Que bom, gente. Que coisa boa, né? É tão bom, é um privilégio. Nós temos essa facilidade de participar através do WhatsApp, através do Instagram também. Glória a Deus. Eu quero, graças a Deus, espero que dê tudo certinho, que o Senhor venha falar conosco nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus venha derramar graça sobre nós. Ô, pastora, paz! Conseguimos, João! Chegou aqui o convite, graças a Deus. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. O coração aqui tá a 1000. É muito bom, já tem muitas pessoas aí mandando coraçãozinho, a Cal tá com a gente. A minha mãe conseguiu entrar, minha tia Solange, a Renata, a cunhada, aos poucos o pessoal vai chegando, saindo do serviço, dentro do carro, vendo um pouco. Beleza, Cal. Que bom, espero que essa palavra venha falar no coração. João, eu tô muito feliz, meu querido irmão, pastor. Glória a Deus, também tô feliz com a oportunidade. Como é que tá o coração aí? Agora tá tudo melhor, tá tranquilo. Vai chegando aos poucos, a gente fica ansioso, né? Pra saber se vai dar certo, se vai entrar, se a internet vai travar, se a palavra vai entrar no coração das pessoas. É verdade. O pastor Luiz aí tá chegando também. Ô, pastor Luiz, a paz do Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, aleluia. Tudo que nós pudermos fazer para levar a palavra do Senhor é válido. Seja através de um teatro, através de um louvor, de uma pregação, através de uma visita. Às vezes uma visita que você faz para um amigo, para um irmão, para um vizinho que você não vê há muito
tempo. Enfim, são diversas maneiras que nós podemos compartilhar o amor de Cristo. E graças a Deus pela internet. E eu nunca vi uma época em que fosse tão pregada a palavra através da internet. É o tempo que nós precisamos nos afastar de abraçar, como diz no livro de Eclesiastes. Então é hora de usarmos todas as ferramentas que nós temos em prol de compartilhar fé, esperança, a palavra que está de pé e que tem se cumprido. Então, que Deus abençoe cada pessoa que for compartilhar conosco dessa palavra nessa tarde. E eu quero antes fazer uma oração, porque Amém. Sem Deus a gente não faz nada. Então a gente tem que colocar Ele no centro, porque Ele é o centro. O motivo de nós estarmos aqui reunidos nessa tarde é para falar da palavra dele, que é poderosa, que é viva e eficaz, que nos fortalece, que está se cumprindo e que traz ânimo e fé aos nossos corações. Então você que nos ouve neste momento, se você quiser fechar os seus olhos, independente da forma que você esteja, mas liga sua mente no trono, vamos falar com Deus, porque se estamos vivos, é por causa dele, se estamos respirando, é por causa dele, se temos esse meio de mídia para alcançarmos uns aos outros, é por causa dele. Então, que o Espírito Santo seja o centro e tome o controle de tudo que for feito aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, porque estamos de pé, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu te agradeço por essa paz que inunda os nossos corações. Eu te agradeço pela fé que o Senhor tem trazido e que nos mantém de pé. Eu te agradeço pela vida do pastor João, te agradeço por cada pessoa que já está participando conosco, te agradeço pela nossa família, pelo pão de cada dia, pelos anjos a nos guardar. Não podemos esquecer do sangue derramado na cruz do Calvário e do Espírito Santo que está conosco todos os dias. Espírito Santo, toma a direção. O objetivo, Senhor, deste encontro nesta tarde é que a sua palavra venha de encontro ao nosso coração, trazendo paz, cura, libertação, gerando renovo e salvação. Abre a nossa mente, prepara a terra para receber essa semente. Vai tirando agora a angústia, o medo, a ansiedade. Talvez essa pessoa que me ouve se encontre enferma, ou um parente, um amigo. O Senhor está acima de todas as lutas e aflições. O Senhor reina absoluto sobre os céus e a terra. Por isso eu te peço, Senhor, abre o nosso entendimento para te conhecer mais, para te adorar ainda mais, e para que possamos ser cheios e fortalecidos até o fim. Que essa live possa produzir frutos, frutos para a vida eterna. Eu abençoo cada vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém, aleluia! Quando Deus colocou no meu coração esse encontro nesta tarde, eu até conversei com o pastor João e ele me deu a sugestão, e aí, pastora Luciana, já pode marcar a próxima? E logo que ele falou, eu pensei nele. E nós estávamos falando, buscando essa direção de oração sobre qual tema falar, e Deus colocou no coração dele esse tema. E eu gostaria, pastor João, que você compartilhasse um pouco sobre o que te atrai nessa passagem que está registrada no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 68 e também o 69, 69. De onde que saiu essa ideia, o que te motivou? Para a gente estar falando um pouquinho sobre esse tema nesta tarde. Desde já, para você que nos ouve, tem a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, corre lá e abre conosco no livro de Esdras, no capítulo 2, versículos 68 e 69, que enquanto isso o pastor João vai falando aí um pouquinho conosco sobre essa palavra. Aleluia, Pai Senhor, você que está aí, né, conosco. Glória a Deus, eu vi aqui que teve carinhas conhecidas, pastor Luiz, a Ana do pastor Fabrício, eu não consigo identificar as outras pessoas, mas graças a Deus, tomara que a palavra entre no coração de todos e de todas, em nome de Jesus, eu sei que vai entrar.
E eu convido a você que tem aí no seu celular uma Bíblia, que tem uma Bíblia aí do seu lado, no computador, a abrir comigo no livro de Esdras, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 68 e 69. E esse texto é muito utilizado para dízimos e ofertas na igreja, né? Que é um texto que leva as pessoas a querer se arrecadar, a vir arrecadar o seu dinheiro. Porque fala sobre isso, fala sobre arrecadação de dinheiro. Mas eu quero alertar você nessa leitura para um outro ponto. Então prepare o seu coração, que nós vamos falar bastante nessa tarde, nesse momento que nós estamos aqui, né? Em um outro ponto que Deus tocou no meu coração. Antes disso, nós vamos entender o que nós vamos ler. Amém? Então está escrito assim na palavra de Deus, em Esdras, capítulo 2, versículos 68 e 69. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus, para restabelecê-la no seu lugar. Conforme a sua capacidade, deram para o tesouro da obra 61 mil dáricos em ouro e 5 mil libras em prata, e 100 vestes sacerdotais. Então, você que está em casa, pastora, no texto aqui que nós estamos lendo, é uma passagem de retorno. Aquele povo estava retornando de um cativeiro, estava retornando de uma nação que não era dele, para uma nação destruída, ao qual eles tinham uma identidade nacional, que era o povo judeu, o povo de Israel, voltando para a sua casa. E nesse momento, nesse texto aqui que nós lemos, eles estavam vendo uma forma de reconstruir o lugar de adoração deles. Então, aqueles homens estavam dando do seu coração, de livre, espontânea vontade, de acordo, a Bíblia é bem clara, de acordo com a sua capacidade, né, no verso 69, conforme a sua capacidade, o que eles poderiam doar para poder restaurar o templo de Jerusalém. E o templo ele foi destruído pela Babilônia, pelas invasões do Império Babilônico. Nós lemos isso em Jeremias, nós vemos o povo indo para o cativeiro em Daniel, nós vemos lá o Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos a história do cativeiro e pré-cativeiro que relatam essas profecias e o que ocorreu nesses momentos de sofrimento. Então eles estavam sem uma casa. Eles estavam sem uma casa tanto como nação, tanto uma casa para adorar. Então o povo de Israel, naquele momento, estava sem um lugar para adorar o seu Deus. Porque é diferente de hoje, que nós adoramos o nosso Deus onde for que nós estivermos, aquele povo ele tinha lugares determinados para poder adorar o Senhor, que era uma lei, uma ordenança, um mandamento diferente. Então, o povo também estava voltando para o seu lar. E olha que interessante, eles não tinham, né, posses estabelecidas naquele lugar, eles só tinham o que trouxeram lá da Babilônia, porque eles não tinham mais casa, estava tudo destruído, estava tudo tomado, os poucos judeus que estavam ali, provavelmente já estava tudo misturado, começou a formar aquela mistura com os samaritanos, né, pós-exílio. Então eles não tinham nada naquele lugar para se chamar de seu, para poder doar. Então eles estavam doando o que trouxeram, o que tinha mesmo, para a casa do Senhor. Sim. E também eles só tinham mesmo aquilo mesmo que eles podiam doar mesmo, que eles trouxeram de lá. Porque nós vemos que mesmo tendo apenas o que trouxeram da Babilônia, esses judeus ofertaram do que tinha com amor para reconstruir a casa de Deus. Mesmo sem saber se lá em Israel eles conseguiriam recompensar o que eles estavam doando, mesmo sem saber se eles teriam os mesmos bens, mesmo sem saber se eles teriam uma casa para poder morar, se aquela nação iria dar certo ou não, se aquele projeto de nação, se o povo iria voltar a adorar o Senhor ou não. Eles, o povo de Israel, estava doando do que tinha, do que trouxeram lá da Babilônia para poder reconstruir o templo de Jerusalém. Né, para que houvesse de novo um lugar para eles clamar ao Senhor, para eles louvarem ao Senhor, para eles adorar, para eles entregar o seu sacrifício de animais para o nosso Deus. E o Senhor me tocou muito claramente a minha atenção para nós levarmos
a igreja, a nossa igreja, a igreja do Brasil, a igreja de Cristo, para nós ofertarmos algo ao Senhor. E eu não falo de oferta financeira, oferta de dinheiro, oferta que é corrompida, né, que é passada, né, que passa quando o tempo passa, né, quando ofertas corrompidas, ofertas em dinheiro. Eu não falo desse tipo de ofertas, mas de uma entrega, de uma oferta espiritual. Nós vamos tomar hoje como exemplo a entrega desse povo que, mesmo não sabendo como iria ser, mesmo não sabendo se iria dar certo esse projeto de nação, mesmo tendo pouco, doando do que tinha, do que trouxeram daquela nação, nós vamos ver hoje a importância de nós como igreja, de nós como crentes, de nós como cristãos, a doarmos mas, sem olhar para as consequências, sem olhar para as situações, a nos entregarmos, a mergulharmos cada vez mais na presença do nosso Deus, assim como eles estavam doando para uma causa que o nosso Deus, uma causa que eles não saberiam que iria dar certo, mas uma causa que seria bom para o povo e queria agradar ao Senhor, que era a reconstrução do templo, para que a adoração chegasse de novo, viesse de novo em Jerusalém. E o Espírito Santo me atentou, pastor Luciano, e você que está assistindo em casa, que nós venhamos nos doar mais, nos entregar mais a Ele sem pensar nas circunstâncias. Porque aquele povo, ele não pensou nas circunstâncias. Nós vemos claramente que eles poderiam falar assim, oh meu Deus, eu não sei nem se eu conseguirei me manter amanhã aqui nesse lugar. Estou chegando hoje aqui nesse lugar, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Vou ter que... Meu Deus, eu não sei. Aí o povo, naquele momento, estava se entregando sem olhar para as circunstâncias, estava mergulhando, entrando em responsabilidade, uma responsabilidade maior do que era lhes exigido e do que lhe era pensado. Então você que está assistindo, a pastora Luciana, nós devemos parar de olhar para as barreiras, para as circunstâncias e entrar cada vez mais, afundar cada vez mais na presença de nosso Deus, para o ganho da causa de Cristo, para o ganho evangelístico, que nós vamos ganhar almas. É isso que nós devemos olhar, parar de olhar desemprego, parar de olhar decepções, parar de lutar lutas familiares, parar de olhar tudo que nos circunda e olhar somente para o que importa, para o alvo correto, que é a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós venhamos, que nós, como igreja cristã, venhamos se entregar de todo o coração, em sinceridade e amor. Nós venhamos investir no reino de Deus com o nosso suor espiritual, com o nosso suor físico, com o nosso suor material, através de renúncias. Esse povo renunciou do pouco que tinha para poder trazer de novo a adoração a Israel. E de novo eu repito, eles não olharam para o amanhã e não olharam para a circunstância. Então está na hora de nós, igreja, produzirmos mais do que nos é pedido, mais do que nos é exigido, de entrarmos em comunhão, entrarmos em um nível de comunhão maior com o nosso Deus, sim, de mergulharmos cada vez mais na presença do nosso Senhor, de tomar o pouco que nós temos, o pó que nós somos, homens pecadores, e doar o pouco que nós podemos oferecer de bom para o nosso Senhor, da nossa alma, para o nosso Deus, mergulharmos, derramarmos, entregarmos o pouco que nós podemos doar para o nosso Senhor. E continuando, eu quero falar para você, não olhe, pare de olhar para suas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas, e todos nós temos dificuldades, e todos nós temos circunstâncias, todos nós temos lutas que podem nos tirar o óleo da causa de Cristo. Todos nós temos. Então não olhe para isso. Finta seus olhos em Jesus. Porque fintando os seus olhos em Jesus, você conseguirá produzir
o que lhe é exigido pela causa de Deus. E também para você que tem uma dificuldade com o pecado, não olhe também para os prazeres dessa vida, para a circunstância, para que você está perdendo aos olhos do mundo. Não olhe para isso. Mas, verdadeiramente, eu convido a você a olhar somente para o nosso Senhor, né? Porque o Senhor quer o nosso coração completo. Amém. E tem um texto bem interessante na Bíblia que vai dizer que aquele que se alista para o exército, não sei se a pastora Luciana sabe de qual que é, aquele que alista para o exército não pensa em ficar lá um tempo no quartel e ficar voltando para a sua vida civil. Então, quando nós se alistamos para a causa de Cristo, para o Evangelho, nós não pensamos em ir lá passar um tempo, né, passar as 2 horas dentro do culto. Nós não devemos pensar assim, né? Porque muitas pessoas pensam. Passar aquelas 2 horas no culto, manter as aparências e durante o resto da semana é aquela bagunça toda, né? Aquela bagunça, aquela desgraça toda. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Sim, aquela desprovência de graça toda. Então, nós vemos que nós devemos ter um pé firmado, os pés firmados na causa do nosso Senhor, na causa que Ele nos deu, porque não é um fardo, não é algo que nos pesará, é algo prazeroso, é um presente de Deus para nós. Então, nós não devemos ficar brincando com isso, mas se entregarmos totalmente pela causa de Deus. E eu quero ler mais um texto antes de dar a oportunidade à pastora Luciana falar. Depois eu vou retornar novamente, né, com mais alguns versículos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. A primeira carta de Pedro, né, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, só um momento, 16, aqui, vamos ler o 16 e o 17, irmãos. Você que está aí no celular, é mais fácil falar os dois, porque aparecem os dois no site ou no aplicativo que você está usando. 1 Pedro, capítulo 4, 16 e 17, que diz assim a palavra, porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Ou seja, se algum homem sofre, se algum homem se entrega como cristão, não se envergonhe disso. Se entregue, se glorie através disso. Mergulhe cada vez mais, porque o sofrer é lucro para nós, meu irmão. O sofrer é maravilhoso para nós, sofrer em Cristo é lucro para nós. E o 17 que diz assim, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, o julgamento, a correção começa na casa de Deus. Começa dentro do tabernáculo, começa dentro de nós. Começa em nós a correção. Então, nós devemos se corrigir. Primeiro, se corrija, para depois se aprofundar e começar a entregar o que Deus propôs para que você entregasse no seu ministério. Seja ministério de evangelismo, seja ministério pastoral, sei lá, seja ministério de dança infantil, seja qual ministério que você estiver. Primeiro, se corrija a sua conduta, porque nós devemos primeiro olhar para nós mesmos, que a correção vem primeiro para a casa de Deus. Então nós devemos se corrigir e assim começar a gloriar e padecer como cristão. Essa é a primeira parte que eu trouxe, pastor Luciano. Eu vou deixar você comentar e depois eu vou trazer um outro contexto sobre a mesma palavra para nós meditarmos. Amém? Amém. E sobre o que você estava falando sobre o soldado, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde diz o seguinte, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Me vem aqui à memória aqueles soldados lá que ficam guardando a rainha da Inglaterra, que
aqueles chapéus enormes, né? Parece até aqueles bonequinhos Playmobil que não mexe nem respira. E aqueles homens sentem dor, muitas vezes estão passando problemas dentro de casa, talvez os filhos padecendo alguma necessidade. Enfim, são homens como nós, como eu e como você. Mas eles estão ali. Por quê? Porque a função deles é estarem ali de guarda, aconteça o que acontecer. Eu imagino que se vem a vontade de chorar, eles até seguram. Por quê? Porque eles têm aquele chamado e precisam manter aquela postura. E eu já vi vídeo, pastor, só te interrompendo, desses homens, que eles esmaiam e os companheiros não socorrem. Os companheiros mantêm a pose, vem uma pessoa e que socorre ele. Para não sair da posição. Eu não sabia que era tão extremo como você está falando. E isso para servir a homens falhos, fracos, limitados e mortais. Agora imagina o que Paulo fala para Timóteo aqui a respeito daquele que se alistou no exército de Cristo. E em cima do que você estava falando, pastor, essa semana Deus me deu um exemplo que ele já falou comigo outras vezes, e eu creio que talvez você vai entender também com a mesma facilidade. Aquelas pessoas que estão em cima de uma corda bamba, ali amarradas entre dois penhascos, e lá embaixo aquele precipício. E Deus falava comigo o seguinte, que quando você está numa situação difícil, se assim eu posso dizer, né, trazendo aquele exemplo da corda bamba, era como se ele estivesse lá no fim, no alvo, na chegada, e de repente batesse um vento e humanamente a gente vai balançar. A gente vai olhar para baixo, a gente vai tremer. Só que quando a gente tira o foco da chegada e olha para baixo, e olha para a altura e atenta para o vento, a tendência é bater medo. A tendência é o coração acelerar, é entrar em desespero. Só que Deus, nesse exemplo, ele falava comigo, eu estou te esperando, vem, olha para mim. Não olha para baixo, foca em mim, vem, aqui ó, minhas mãos. Assim como um pai, quando uma criança começa a dar os primeiros passos, ele fica ali, questão de 50 centímetros e vai aumentando a distância e a criança sente segurança. Por quê? Porque o pai está com as mãos estendidas para segurá-la. Enquanto Pedro olhou para Cristo, ele pisou sobre as águas. Extraordinário, impossível, sobrenatural. E então veio o forte vento e ele atentou para o vento. E ali eu imagino que ele tirou os olhos de Cristo. O que aconteceu? Ele começou a afundar. E o Senhor Jesus só observando, não socorreu ele de cara não. E desesperado ele gritou, Senhor, socorre-me. Então o Senhor estendeu as mãos, o submergiu novamente sobre aquelas águas e ainda repreendeu ele, ó homem de pequena fé, porque duvidaste. Quando você focar em Cristo, porque Ele é o alvo. Paulo fala, eu prossigo para o alvo. A soberana vocação em Cristo Jesus, o chamado. Aquele que colocou a mão no arado, nem pensa olhar para trás. Você já viu o arado cortando a terra? Aquela máquina cortadora. Imagina você com uma máquina daquela olhando para trás. Você vai detonar o que tiver na frente e vai sair do caminho. Existe um alvo, existe o caminho. E João 14,6 fala claramente quem é o caminho. Jesus Cristo declara, eu sou o. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho certo, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que o fardo é leve, eu tiro de suas costas todo o peso e todo o fardo. Eu sou aquele que vai te orientar, te conduzir, te instruir, te ensinar e te levar ao Pai. Eu sou aquele que está à direita do Pai, intercedendo por você. Eu sou aquele que levou a coroa de espinhos no seu lugar, eu levei a cruz no seu lugar. Eu sou o único que pode te dar uma vida abundante aqui e no porvir. Ele mesmo fala. Enquanto o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, ele declara, eu vim para dar vida e vida com abundância. E fechando um pouquinho essa fala para te dar
mais uma vez, esse momento de oportunidade para estar comentando sobre o assunto. Enquanto você me falava sobre dar algo que realmente custe para nós, Davi disse isso. Quando ele foi oferecer lá no terreno de Araúna, na eira de Araúna, Araúna queria dar tudo para ele. Ó rei, aqui está a eira, aqui está a lenha para o holocausto, aqui está o novilho, você não precisa pagar nada, leva tudo para você ofertar ao Senhor. Mas ele declarou, eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Uma coisa é você tirar algo que tem valor para você, a outra coisa é alguém te dar e você depositar, não vai fazer diferença nenhuma. Deus não pediu para Abraão o filho do vizinho. Deus pediu para Abraão o filho da promessa. Porque sabia que ia mexer com ele. Em nenhum momento Deus queria ver Isaac degolado e o sangue no chão. Deus nunca pediu sacrifício de pessoas, nunca pediu e jamais pediu. Nunca. Deus queria ver até onde Abraão ia provar que Deus era o primeiro na vida dele. Deus nunca vai te pedir algo que não te custe nada. É por isso que Ele sabe aonde mexe com a gente. Aonde te faz chorar. Aonde te faz gemer. Aonde te faz clamar. Essa luta, essa dor não é para acabar com você, para matar a sua fé. Essa luta e essa dor é para você olhar para o alto e entender que só Ele tem poder de te tirar dessa situação e de mudar a sua história. É como essa epidemia. Eu nunca vi, eu sempre falo isso, eu nunca vi o povo, pastor, orando tanto como agora. As pessoas em frente aos hospitais, as pessoas fazendo campanhas de oração, cruzadas de oração, aonde o presidente no Brasil concordou em convocar o povo para um jejum nacional, que foi feito no dia 29 de março. E a gente não deve jejuar só dia 29 de março não, viu gente? Você que está me ouvindo, é bíblico, até Jesus jejuou. Mas tudo isso tem um propósito espiritual maior. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Há um grande propósito de Deus nisso. Estamos perdendo por um lado? Sim. No lado material, no lado financeiro e também pessoas amadas e queridas. Em contrapartida, famílias estão sendo reunidas. Em contrapartida, as pessoas estão tirando os olhos do médico, que não tem poder de salvar o fôlego de vida, e estão lembrando de Deus, que é quem dá a vida, e tira. Porque os médicos não podem salvar a si próprios, aos seus filhos, o pai, a mãe, e nem o dinheiro. O pastor, segundo esse tema de Esdras 2, versículos 28 e 68 e 69, ali fala de uma doação absurda. Absurda. Na tradução da minha Bíblia, eu até fiz questão de anotar aqui, fala que o povo deu 3 toneladas de prata e de ouro 500 quilos. Eu fiz o cálculo, se fosse olhar o preço do ouro hoje, seria um valor de 157 milhões, 215 mil reais em ouro. Foi o que o povo investiu para aquele templo. E mais do que um templo físico, templo casa. Foi o que o pastor foi motivado a trazer para nós, porque o maior sacrifício sou eu. O maior sacrifício é você. O nosso coração. É verdade. Fala conosco aí, João. Fala conosco, pastor. Eu só vou aplicar rapidamente um texto que eu preguei na quarta-feira que fala muito sobre entrega também. Está em Lucas, capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao 9, fala sobre a passagem de Zaqueu, né, mostrando o seu ato de fé ao subir na figueira brava. Né, muitos aqui vocês já conhecem. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Só um momento enquanto os irmãos acham, pastor, e você também. Sim. Né, mas amém. Que nós venhamos, né, se entregar verdadeiramente. Porque aquela época era o templo físico, como a pastora disse, mas hoje é um templo, né, carne, um templo nós, um templo eu, você que está assistindo, pastora Luciana. Então nós
concluímos o que era representado naquele templo, que foi representado naquele tabernáculo. Nós concluímos através da graça de Cristo, porque nós não merecemos, né, o que foi mostrado através daquele templo físico, nós hoje concluímos, né, através de nós. Então está escrito assim em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 9. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava passando naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apresentando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então, antes de eu aplicar novamente, eu quero só lembrar, até mesmo para você que não conhece a história de Zaqueu, que Zaqueu era um coletor de impostos naquela região de Jericó. Ele tinha um cargo que naquela época era chamado de publicano. E esses publicanos, inclusive Zaqueu, eram considerados pelos judeus um traidor, porque ele estava pegando os impostos do povo judeu para entregar para Roma, né? Então eles também tinham alguns publicanos que, assim como o Zaqueu aqui deu a entender que ele tomou defraudadamente, né, de modo fraudulento, tinha alguns publicanos que chegavam lá e estipulavam uma taxa diferente do que era cobrado pelo Império Romano e pegavam por cima também. Então nós vemos, né, que Zaqueu era um homem que tinha um cargo, uma posição estimada, né, uma posição que muitos queriam estar, pois Jericó era uma cidade onde produzia bálsamo, então tinha muita oportunidade das pessoas ir lá e colher o imposto, uma posição que dava dinheiro, e também ele tinha o ódio do povo judeu. E nessa passagem que nós lemos, Jesus estava passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. Né, ele estava indo para Jerusalém. Nós vemos que é no final do livro de Lucas, então nós vemos que ele estava em caminho de Jerusalém para completar o seu sacrifício, para poder se entregar por nossos pecados. E ele passou por ali. E quando ele passou ali, tinha uma multidão, provavelmente alguém deu uma notícia: Jesus de Nazaré está passando aqui. Então se ajuntou aquela multidão. E essa multidão tinha os seus diversos interesses para poder estar ali. Tinha gente que queria ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus, tinha gente que estava à procura de ser curado por ele, à procura de ver os milagres, à procura de ver se ele era mesmo aquilo que estavam falando, dos boatos, né, que rondavam Israel. Então tinha gente lá de diversos interesses. E também tinha gente naquela multidão de diversas classes sociais. Tinha gente pobre, rico como Zaqueu, analfabeto, político. Tinha gente lá que era soldado do Império Romano, romanos, judeus, samaritanos. Então, era uma multidão. Cada um estava ali pelo seu interesse, seja eles bom ou seja eles ruim. Então, aquela multidão estava ali, pressionando o nosso Senhor Jesus. E naquele momento, aquele homem poderoso, Zaqueu, perdeu seus privilégios para chegar a Jesus. Por que ele perdeu os seus privilégios? Pois todos que estavam entre ele e Jesus não estavam ligando para status de ninguém, estava ligando para Jesus. Então aquele povo que estava pressionando, querendo tocar, querendo ser curado, querendo ser restaurado, que estava atrás de Jesus, não queria saber se Zaqueu
poderia falar, eu sou publicano, eu sou rico, eu sou poderoso. Então, naquele momento, Zaqueu, um homem com poder, status, estava em dificuldade de alcançar o seu desejo, que era conhecer Jesus. Porque naquele momento, os seus títulos não valiam de nada, valia porcaria nenhuma. Seus títulos não valiam nada. O seu dinheiro não valia nada. Ele não poderia chegar lá e falar, gente, eu vou pagar para todo mundo sair. Ninguém ia querer, era uma oportunidade única. Jesus estava passando ali, era um grande pregador. Provavelmente ele nunca mais ia passar, ou era a primeira vez que ele estaria passando, sei lá. Então, nós vemos que naquele momento, aquele homem estava também tendo que esperar para poder ver o Jesus. E muito provavelmente ele nem ia conseguir, porque a Bíblia relata que a sua altura não ajudava também dele ver. Então ele tinha um problema. Ele não conseguia chegar a Jesus por causa da multidão, seus privilégios não valiam nada, e ele não conseguia conhecer a Jesus, ver a Jesus, porque o povo estava na frente dele lá, então ele não conseguia ver o nosso Senhor Jesus. E logo naquele momento ele teve a ideia que nós tanto sabemos, né, que ele subiu naquela árvore para poder ver o Mestre. Nós vemos um homem ansioso, um homem que se perdeu os seus benefícios, um homem que perdeu seus méritos para poder se chegar, ele que poderia se chegar a qualquer um soldado, a qualquer um líder político naquela época, perdeu seus privilégios, ele tomou uma atitude que poderia ser até perigoso ele cair, mas uma atitude espontânea, que foi além do que ele foi exigido. Uma atitude que mostrou a sede e o anseio daquele homem, né, para conhecer ao Senhor Jesus. Se aquele homem queria conhecer ao Senhor Jesus para poder ter um status, naquele momento ele estava olhando, ele estava se entregando, ele estava se rasgando para poder ver o Deus vivo aqui na terra. Então ele subiu naquela figueira para poder ver o Senhor Jesus, tempo de cair e se machucar naquele momento. E o Senhor me tocou, você que está em casa, e pastora Luciana, para nós, assim como foi dito antes, tomarmos atitudes profundas, atitudes espontâneas, que vai além do que é esperado por nós. O Senhor busca de nós, busca de mim, busca de você, pastor Luciano, desses irmãos que estão online, atitudes maduras na fé, não atitudes de meninos, atitudes apaixonadas pela causa de Cristo, que nós devemos estar procurando atitudes que não olham interesses, atitudes que são cegas de amor por Jesus, que são cegas de amor pelo evangelho do nosso Senhor Jesus, atitudes como aquele homem que moveu o coração do Senhor Jesus Cristo ao subir aquela árvore. Então nós devemos tomar essas atitudes. Nós vemos outras pessoas, Noé tomou aquela atitude, ele foi zombado, nunca tinha chovido, naquele momento, naquele ponto da história, nunca tinha caído uma gota do céu. E Jesus pediu para que ele construísse a arca, deu a promessa de livrar ele, a família, e quem quisesse entrar dentro da arca, e a criação. E Noé fez o que foi colocado de acordo com o Espírito Santo sobre a vida daquele homem, sem olhar a zombaria, sem olhar nada, assim como Zaqueu subiu lá, sem olhar a sua baixa estatura, ele olhou e fez aquela atitude profunda. Assim como Daniel e seus 3 amigos lá na Babilônia, que tiveram, né, acusações, que tiveram situações de perigo na mão de Nabucodonosor, na mão dos babilônicos. Nós teremos que ter essas atitudes, porque é um tempo de nós, como cristãos, fazermos além do que nos é obrigado. Fazer além do que nos é exigido, que não é colocado na listinha, na escala. Olha, amanhã você vai estar no culto para poder pregar. Amanhã você estará cantando. Amanhã você estará dançando. Tá, mas e o resto? E o resto da entrega, né, dos dias de semana, e também dentro da igreja. Você vai ficar se propondo apenas isso? Você não pode se entregar além do que está na escala? Você não pode se entregar mais? Então é um tempo de nós como igreja, é um momento que a igreja necessita de se achegar mais profundamente ao encontro com o nosso Senhor, a mergulharmos em águas profundas, na presença do nosso Deus.
Porque Jeremias 29:13 vai dizer assim, que nós acharemos o Senhor se o buscarmos e procurarmos de todo o coração. Então a entrega tem que ser feita de todo o coração. E eu falo para você que está desanimado, que está deixando de lado o seu ministério, que não acha que não tem valor. Eu falo para você que há sempre espaço para Deus em nossas vidas. Porque a presença, o poder do Espírito Santo é insaciável. A fome e a sede do Evangelho em nós, quanto mais queremos, quanto mais buscamos, mais fome e sede nós teremos. Então, se você não tiver com fome e sede do Evangelho nesse momento, procure e busque a ter essa fome e essa sede do Evangelho, porque você vai buscar mais. O Espírito Santo irá te dar mais prazer, mais vontade de lutar pelo Evangelho. Então, esse comentário que eu queria deixar agora, logo após, o pastor Luciano vai comentar agora, e logo após ela comentar, eu terminarei de comentar sobre isso, para não ficar muito extenso, o pastor Luciano vai comentar. Sim. Aí depois eu vou continuar falando sobre essa parte de Zaqueu, amém? Amém. E se nós formos olhar, pastor, enquanto estivermos aqui, neste mundo físico, palpável, nós vamos ver problemas. Enquanto estivermos aqui. Enquanto nós respirarmos aqui. Não podemos fechar os olhos para aquilo que de fato está diante dos nossos olhos. O desemprego é real, os problemas familiares são reais, os problemas conjugais são reais, financeiros nem se fala, a questão da violência, a questão do amor se esfriando, as lutas internas e externas, de fato, é real. Mas como foi aquele exemplo de Pedro sobre as águas e de andar sobre uma corda bamba. Enquanto você atentar para tudo que está ao seu redor e tirar o foco, os olhos do alvo, é um passo para você cair. A palavra de Deus fala que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Motivos para nos desanimar? De sobra. Motivo para entristecer, para nos calar? Não nos falta. Mas assim como também vêm as lutas, as promessas são maiores. Assim como vem o motivo para chorar de tristeza, não nos falta motivos para nos alegrar e chorar de alegria, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Deus amou esse mundo corrompido, de tal maneira que ele não olhou para o pecado em si do mundo, mas ele olhou para o pecador. Ele viu que ali estava uma criatura que foi feita à imagem e semelhança dele, do pó, porém a imagem e semelhança dele. E Deus sabe que acima dessa mente depravada, acima de todas as paixões, esse fogo, esse calor por aquilo que não convém, o Espírito Santo ele deseja habitar em nós. O Espírito Santo ele foi enviado por Cristo logo após ele ter subido, não para andar apenas do meu lado, atrás, à frente, acima, não, mas para estar dentro. É por isso o motivo desse tempo. Acima de valores, acima de bens, porque a bênção de Deus não se compra. A paz de Cristo não se acha na farmácia. A alegria, o prazer de viver, a libertação, a salvação não se compra. É um engano, é uma ilusão. Essas pessoas que oferecem a cura através de dinheiro. Ah, se você pagar 5.000, você pode vir que eu vou fazer um trabalho que vai resolver. Se você me pagar tanto valor, eu vou trazer a pessoa amada em 7 dias. A gente vê muito isso em postos, né? Ponto de ônibus. Você paga tanto que o trabalho é garantido, queridos. Foi pago um alto preço. Glória a Deus. Preço de sangue. Aquela coroa era para sua cabeça e para minha. Aquela cruz, você merecia estar nela. E eu também. Hoje, a pior forma de morte possível, nós conhecemos como pena de morte. Ou até mesmo a prisão perpétua.
A pessoa nunca mais vai sair de lá. E naquela época, a pior morte que existia era a morte de cruz. E Jesus, inocente, santo, sem um pecado, ele foi para o madeiro. E a palavra fala em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 22, que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Um inocente, santo, puro. O Filho de Deus deixou toda a sua glória. Nasceu no ventre de uma virgem. E ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. E o que nós fazemos com esse sacrifício? Lembramos dele apenas na Semana Santa? Sessão da tarde, né? A paixão de Cristo. Aí a pessoa chora, chora. Ah, Jesus morreu. Foi como o pastor falou. Tem gente que só abre a Bíblia na igreja, quando leva, né, pastor? Tem gente que só lembra de falar com Deus na hora do estreito. Na hora que está chovendo canivete. Nós precisamos lembrar do amor de Deus, pensar nele em todo o tempo, manter a nossa mente nas coisas do alto. Porque sem ele, gente, nada podemos fazer. E essas pragas que já estão escritas lá no livro de Mateus são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Pragas, terremotos, pai contra os filhos contra os pais, a fome, está escrito lá no sinal do princípio das dores. Tudo isso veio para a gente ver que aqui embaixo, querido, é tudo perecível. É fraco, é falho, é paliativo. Até porque, pastor, eu creio que talvez você já tenha ouvido falar que muitas pessoas que já tomaram as 2 doses estão pegando corona também. Estão morrendo de corona. Sabe por quê? Porque muita gente está colocando a paz, a alegria, a salvação dela na vacina. Tem gente confiando mais na vacina do que no poder de Deus. Sendo que a palavra de Deus fala que se Deus não guardar, ninguém guarda. Se Deus não proteger, você pode colocar 5 pitbull no seu quintal, você pode colocar cerca cortante, você pode colocar cerca elétrica, você pode construir um muro de 5, 10 metros de altura, pode colocar um segurança fortemente armado no seu portão e colocar uma câmera em cada cômodo. O cara entra, ainda dá um sinal para a câmera, vai na sua geladeira, come o que a pessoa tem de melhor, tira um cochilo no sofá e ainda sai levando os bens. E ri da sociedade. Vai dar nada para mim, daqui a pouco eu estou na rua. Então nós vivemos um tempo para ver se a humanidade acorda que não tem outro caminho. Não tem. É verdade. Gente, correr para onde? No livro de João, capítulo 6... Quando Jesus declara ser o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer desse pão, tomar desse sangue, aquele que estiver entranhado nele, uma vida com ele, ressuscitará, ainda que morra. E diante daquele discurso, a maioria, ó, rachou fora. E os poucos que ficaram, Jesus lhes fez uma pergunta: e vocês? Vocês também não irão, não? E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem? Para onde que a gente vai? Para onde? Se só o Senhor é o Filho do Deus vivo e tem as palavras de vida eterna. Para onde, pastor? Me fala para onde que a gente vai. Para lugar nenhum, né, pastor? E interessante que você falou esse testemunho de se a gente não vigiar, é perigoso até as pessoas entrar em nossa casa e debochar depois. Esses dias eu vi um vídeo desses programas policial que a pessoa, né, foi presa, ela estava com a tornozeleira num desses estados aí do interior do Brasil. Aí chegou lá, naquele momento a delegacia não poderia receber quem estava com a tornozeleira. A pessoa tinha acabado de assaltar uma outra pessoa, uma vítima. Aí não poderia receber, que o delegado falou, não pode receber, tá tendo um negócio aqui, uma medida de isolamento na cidade, então não pode receber. Então libera ele. Aí ele começou a rir, rapaz, é até bom pra mim. Ele começou a rir, o policial falou assim, absurdo. Os repórteres tudo achando um absurdo. E acabou que ele foi solto e zombando, né, da justiça do Brasil. Então se você for esperar de homens, se você for esperar de outras fontes que não é de Deus, infelizmente não vai dar certo. Né? Não vai dar certo os seus propósitos, porque os homens nos decepcionam, os homens nos magoam, os homens nos ferem,
Mas Deus não, Deus é eterno, essas promessas são eternas, ele não é homem para mentir. Aleluia. Né? Então nós devemos confiar somente no nosso Senhor. E só continuando, pastora, o texto de Zaqueu, nós vemos, né, que depois dessa passagem que nós falamos um pouco antes, nós entramos um pouco, nós vemos que quando Jesus chegou naquele lugar, ele de imediato ele viu Zaqueu na figueira e pediu para que ele descesse pelo seu nome, sem o conhecer. E nós vemos que naquele momento a atitude de Zaqueu tocou o coração do nosso Senhor Jesus. Porque foi espontânea, porque foi profunda, foi diferente do que foi exigido naquele momento. Porque ele não ficou esperando o Senhor ir atrás dele, porque muitas pessoas ficam esperando. Eu só vou produzir para o reino de Deus quando eu estiver velho, quando Jesus me tocar. Agora não. Não, ele não ficou esperando o Senhor tocar, o Senhor te capacitar. Ele rompeu. Ele rompeu do que era exigido, do que era esperado para ele, um homem pecador. E que muitos ali não tiveram coragem com pessoas conhecedoras da palavra. Ele foi como um homem pecador, como um publicano, como um ladrão, subir naquela figueira. E esse testemunho tocou o coração do nosso Senhor Jesus. Ele também não pensou nas suas dificuldades, com a altura, com a multidão, não pensou se ia dar certo, ele só queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. E aquela atitude tocou o coração do nosso Senhor Jesus. Então, quantas das vezes nós, como seres humanos, carnais, falhos, eu falo isso de todos nós, olhamos para as situações da vida, para as nossas condições de momento, e abandonamos a luta que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós deixamos de investir no Evangelho do Senhor por medo das consequências, por medo do que virá depois. Olha o início que nós estávamos falando, por medo, aquele povo não teve medo, aquele povo se rompeu ao entregar o seu parte, né, do sua renda para poder reconstruir aquele templo. Então nós vemos que não é momento, não é hora, nunca foi hora de nós termos medo de lutarmos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque quando nós temos medo, muitas das vezes nós, como homens falhos, saímos da visão do ministério que Deus nos colocou para poder agradar homens. Tem gente que tem medo de pregar coisas para agradar homens e sai da visão de ministério que Deus deu. Olhamos para as nossas dificuldades e paramos de investir. Procrastinamos, deixamos para depois. Depois eu vou, agora não. Depois eu faço. Depois eu entro nesse ministério. Depois eu realizo. Procrastinamos sonhos e planos de Deus para a nossa vida. Por ouvir dificuldades nossas e a vozes contrárias. Então, devemos nós, como nós estamos falando desde o início, sair do conforto todos os dias, a todo momento. E que a palavra de Deus nos constrange, é confronto. Sim. A palavra do nosso Senhor, você tem que ler ofendido através dessas palavras que vão constranger seu coração. Você vai ver palavra lá que vai doer, que vai falar com você. Muitas pessoas que têm dificuldade com a língua vai ler Tiago e vai ficar ofendido, constrangido. O seu espírito irá lutar, né, contra essa palavra. A sua carne irá lutar contra essa palavra, mas ele tem que ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra do Senhor, né, sair do seu conforto, mergulhar cada vez mais. Né? E eu não estou falando isso falando que é fácil, porque não é fácil. A caminhada cristã é difícil. Mas caso você que está assistindo, a pastora Luciana, até mesmo eu, estejamos com medo de ir adiante, de se aprofundar, de se entregar mais, levanta, porque o Senhor é contigo, o Senhor sabe, Ele é contigo, meu irmão. Assim como ele foi lá com Davi naquele deserto, nós vemos lá Davi sendo perseguido por Saul, entrando em cavernas, indo para os filisteus. Foi naquele momento que nós lemos os salmos famosos de dores de Davi. Ele escreveu naquele momento, quando estava sendo perseguido por Saul. Então o Senhor cuidou dele naquele momento. Né? O Senhor é contigo, assim como foi com Elias naquele deserto, que mandou aquele corvo alimento de onde que ele menos esperava para poder se alimentar. Ele sabe, o Senhor sabe o
peso do seu desafio, o Senhor sabe o peso do seu ministério, Ele sabe a luta que você vai passar. Então Ele vai te ajudar a vencer esses desafios a todo tempo. Mas, enfim, para a sua situação, irmão, para você, sua situação, pastor Luciano, para a minha situação sair, para a nossa situação andar para frente, precisamos nos doar primeiro. Porque o Senhor não vai tomar primeiro a atitude por você. Então não espere que o Senhor irá dar um dia perfeito para você ir atrás, para você fazer o que Ele mandou você fazer. Você tem que tomar a atitude primeiro, entregar seu coração primeiro. Então, se entregue mais e se entregue primeiro antes de o Senhor lhe pedir. Porque Jesus não pediu, Zaqueu, você quer me ver? Então suba nessa árvore. Zaqueu subiu e conheceu Jesus. Né? Zaqueu subiu e tocou o coração de Jesus. Né? Aquele povo, ele não ficou um publicano toda hora em cima daquele povo lá de Israel que estava voltando, um cobrador de imposto da hora, falou assim, você vai dar quanto, você vai dar aquilo, você vai dar essa quantidade de ouro. Eles deram do coração conforme eles podiam dar. Então o primeiro passo é nosso, a entrega parte de nós, porque o Senhor já entregou o que deveria ser entregue por nós, assim como foi falado hoje, à tarde, pela pastora Luciana, o Senhor já nos entregou algo preciosíssimo que é a salvação. Mas nós, como crentes e cristãos que queremos, né, agradar o coração do Senhor, que queremos se entregar, nós devemos primeiro se entregar. E não olhe para a luta não, porque lutas virão. Ainda mais quando você estiver entrando no caminho do Senhor. Porque não há, e também não acredite no que eu vou dizer agora, porque muitos não acreditam por causa das dificuldades que vem toda hora em cima. Não há luta que o Senhor colocou sobre sua vida que você não pode vencer. Porque Ele colocou lutas sabendo o propósito, sabendo o ponto final. Ele colocou lutas que glorificam ao seu nome. E a nossa falha é quando nós achamos que é uma tentação, quando nós achamos que nós não vamos vencer, quando nós achamos que é um peso e saímos disso. Nós devemos ver as lutas de Deus, né? Assim como eu preguei de manhã, nós devemos ver a luta de Deus como preparatório, o sofrimento que Deus coloca sobre nós, ainda mais quando vemos a causa do Evangelho de Cristo como algo que nos prepara o nosso caráter, como um molde do nosso caráter. Então, o Salmo 37,5, ele vai dizer para nós entregarmos o nosso caminho no Senhor e confiarmos o nosso caminho no Senhor, que Ele agirá através disso. Então, nós devemos fazer essa entrega, né, que está sendo tanto falado nessa tarde. E o Senhor, quando Ele estava consagrando a Moisés, lá no Egito, a Josué, desculpa, lá no Egito, depois que Moisés morreu, e Josué tinha que pegar o cajado da responsabilidade de liderar o povo. Olha só que interessante o que o Senhor vai dizer para Josué em Josué 1,9. Não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso. E o Senhor está falando com você nesse momento. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E Ele te ordenou, Ele sabe, Ele já escreveu no grande livro os seus dias. Né? Tem um salmo que fala sobre isso, eu não lembro ao certo qual, que Ele escreveu no seu livro os nossos dias. Então, que nós venhamos saber que tudo há um propósito e não colocar um fardo sobre esses propósitos, porque não é momento de nós existirmos. É momento de nós se aprofundarmos, de nós se mergulharmos, de ter visão com os líderes dos nossos ministérios, com os líderes das nossas igrejas, ter visão com Deus. É momento de ser mais, não estou falando fazer, de ser mais que nos é exigido, de sermos um homem de caráter de mais do que nos é exigido. É o momento de fazer, agora de fazer-nos o que é mais que é nos exigido. Então é o momento de nós entregarmos mesmo. Porque nós vemos também no decorrer dessa história, que depois que aquele homem desceu daquela árvore, ele recebeu Jesus com alegria na sua casa. Ele queria só conhecer Jesus. E ele recebeu Jesus na sua casa.
E nós vemos que aquele homem se entregou mais ainda para o nosso Senhor Jesus. Ele fez promessas de doar tudo o que tinha, de dar parte do que tinha aos pobres. E ele também falou que se retirou de alguém de modo corrupto, ele ia entregar de novo quadruplicado. Nós vemos ali um coração quebrantado, um pecador estava se derramando, o pecador estava se derramando a Jesus sem o Senhor ter pedido nada a ele. E nós, como cristãos, e nós, como cristãos, devemos nos entregar, devemos nos derramar ao Senhor Jesus, sem Ele nos pedir, sem alguém nos pedir nada, ao contrário. E por causa do amor do nosso Senhor Jesus, por causa do amor de Jesus teve naquele momento com Zaqueu, Jesus falou que deu uma bênção tal, Jesus falou que naquele momento a salvação estava sobre aquela casa, estava sobre aquela vida. Então lembre que a nossa entrega é vista pelo Senhor. O Senhor sabe as suas necessidades, o Senhor sabe o seu esforço, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe se o seu ministério não está dando para frente por causa do homem, o Senhor sabe das decepções, das lutas com seus liderados, o Senhor sabe o que ocorre lá no culto que você está ministrando, o Senhor sabe se o seu culto está vazio ou não está vazio, se está rendendo ou não está rendendo, o Senhor sabe. Então nós devemos olhar sabendo que Ele sabe de tudo, de todas as lutas, de todas as dificuldades, e que não é motivo nenhum de vergonha, não é motivo nenhum de o fracasso não é motivo nenhum de vergonha nesse momento, quando o seu coração está entregue verdadeiramente às dificuldades nesse momento. Não é motivo de vergonha quando seu coração está deitado plenamente no Senhor, porque você sabe que é um propósito dele para te edificar e para você se entregar cada vez mais. É como se estivesse prensando-nos para tirar cada vez mais o suco do nosso caráter, o suco da nossa alma, para nós entregarmos verdadeiramente do nosso Senhor. Então nós não devemos olhar. Jesus recebeu, foi na casa daquele homem, entrou, foi hóspede daquele homem, mesmo com a zombaria dos judeus. Uai, nós estávamos aqui muito tempo, esperando, e nós somos santos, nós somos judeus verdadeiros. Se foi na casa daquele pecador, o povo criticou, e Jesus não olhou isso, e Jesus foi, né? Então vamos entregar mais, né, gente? Vamos entregar em nosso coração cada vez mais, entrar em espírito cada vez mais, entrar em profundidade cada vez mais no Evangelho do nosso Senhor. Vou dar a oportunidade à pastora Luciana, agora nós vamos, né, o bate-papo, né, pastor Luciano? Aqui eu terminei o texto que eu tinha preparado. Glória a Deus, agora nós vamos comentar. Sim, que bom. E em cima daquilo que você estava falando sobre os nossos dias já estarem todos escritos pelo Senhor, Salmo 139, Salmo de Davi, aqui no versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Já parou para pensar que Deus tem a sua vida aqui, ó, na palma das mãos? Seu casamento, a sua vida emocional, sua vida financeira com os seus filhos, espiritual. Tudo está na palma das mãos de Deus. Embora Ele já sabe todo o percurso e o fim, Ele te dá a oportunidade de fazer escolhas. Ah, mas Deus já viu, Deus já sabe, sim, mas a gente não viu e nem sabe, a gente está vivendo hoje o agora. Se aparecer uma situação diante de mim, eu vou ter a oportunidade de escolher hoje e agora. E dependendo da escolha que eu fizer aqui, agora, eu receberei reflexos dela daqui a pouco. Exatamente o que eu plantar, eu colherei. E diante de tudo que a gente possa dar ao Senhor, me chama a atenção, eu acho isso maravilhoso, aqui está escrito no livro de Provérbios, capítulo 23, 26. Enquanto tem muita gente achando que é troca, eu vou levar 10 para a igreja que eu vou ganhar 100. Eu vou dar tanto para o pastor, vou dar tanto para o irmão, vou dar tanto para a irmã, vou ajudar um morador de rua, eu vou dar uma cesta básica, que aí eu vou ganhar. Deus não trabalha dessa forma. O que nós estamos tratando aqui é sobre a espontaneidade sincera. Porque eles deram de forma voluntária, segundo registra Esdras 2, versículo
68 e 69, de forma voluntária. E também, lá no livro de Coríntios, se eu não estiver enganada, 1 Coríntios 9, vai falar sobre isso. Sobre dar com alegria, com prazer, segundo propôs no seu coração. E mais do que dar bens, coisas que a obra física precisa. A igreja conta com dízimos e ofertas, tanto que aquele povo estava dando para a construção do templo, finanças, ouro, prata, para construir, para erguer o templo onde eles reuniam para louvar e adorar ao Senhor. Precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar limpeza, comprar alimentos para ajudar os necessitados. Precisa sim. Mas aqui em Provérbios 23, 26, isso é tremendo. Quando Deus fala, filho meu, me dá o seu coração. Olha o que Deus está pedindo aqui. Me dá o seu coração. Não adianta você dar dinheiro se o seu coração não está nas mãos de Deus. Não adianta você dar o seu carro. Não, eu estou dando o meu carro se o seu coração não está nas mãos de Deus. Tem gente que é louco. Pega o salário da boca dos filhos e leva para a igreja. Mas o coração não está nas mãos de Deus. E aqui Deus fala, me dá o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. E coração foi como o pastor colocou, é algo que vai do fundo, do âmago, do mais profundo. Coração tem a ver com desejos. Coração tem a ver com vontades, com os prazeres, com sentimentos. O coração, ele é visto como o centro, o alicerce, tanto da vida física, mental e espiritual. Tem a ver com o meu eu, todo o meu ser. E Deus quer isso. Deus quer que nós coloquemos nas mãos dele tudo. Mas eu não estou falando, assim como o pastor colocou, não estou falando tudo físico. Vou dar tudo, vou morar na rua. Não. É vontade. É o querer. E Jesus, ele fala claramente, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua própria vida mais do que a mim, que coloca coisas acima de mim e me deixa para segundo plano, não é digno de mim. É isso que agrada a Deus. Também aqui no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O povo era fiel, toda semana estava levando holocausto, não faltava oferta, não faltava, mas o coração estava longe de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Salmo 116, versículo 17. Oferecerei a ti sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente em todo o tempo a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E também Davi, que foi muito falado já pelo pastor João, aqui no Salmo 51, ele declara, versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus não vê como o homem vê. Tem muita gente aí vivendo uma vida que não tem. Tem muita gente vivendo de aparências, demonstrando algo que não é. Tem aquele ditado, né? Parece que tem o rei na barriga. Sendo que até Maria, que tinha o rei na barriga, mas era humilde. Era serva. E aqui ele segue dizendo, e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 10. Olha a oração desse homem que se sentou no trono de Israel. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. E no versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, senão eu os traria, e muito menos em holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Este o Senhor não o desprezará. E quebrantado e contrito significa o seguinte, eu até fiz questão de anotar aqui, ó. No início da minha Bíblia,
Eu fiz questão de anotar, contrito é um coração arrependido. É um coração que está magoado, que está triste, está quebrado. É um coração que se prostra, que se rende, que se entrega. E quebrantado quer dizer enfraquecido, desanimado, desencorajado, diminuído e triste. Sabe quando você olha para você e vê que você de si mesmo não pode nada? Quando você consegue se enxergar e ver quão pequeno, quão limitado. O Senhor traz à minha memória aqui quando o Senhor se dirige ao povo dele como o vermezinho de Jacó. Vermezinho. Queridos, Deus conhece a nossa estrutura. Nós viemos do pó. Super-herói é só em filme. Mulher Maravilha, só nas histórias em quadrinhos. Nós somos carne, falhos, pequenos, limitados. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Maldito o homem que se orgulha por si só, sendo que nada trouxemos e nada levaremos. Mas quando nós atentamos que a nossa confiança, a nossa raiz, o nosso alicerce é o Senhor, aí ele começa a nos levantar. Mas ele levanta um novo homem. Ele levanta uma nova mulher. Não que vive de aparência, mas que de fato é alguma coisa. E antes de passar para o pastor, eu penso muito nisso. Melhor do que ter o nome na calçada da fama, dos poderosos, dos ricos, dos glamurosos, é ter o nome no livro da vida. Melhor do que ter a sua foto lá no local de trabalho, tá lá, destaque do mês. Pá! O funcionário top do mês. É você ser reconhecido diante dele. Existem muitas músicas que estão nas paradas de sucesso. Esse álbum vendeu milhões, sendo que a sua voz não chega nem nos ouvidos de Deus. Então, mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua face, e o resto, você não tem que correr atrás de coisas e bênçãos. Deus faz com que elas te alcancem aonde você estiver. Glória Pode a falar Deus. um pouquinho. Pastor Luciano, eu lembrei aqui de uma passagem, né, que eu preguei no domingo de manhã, e eu queria compartilhar com os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aí eu vou dar essas considerações aqui finais, né, minhas últimas palavras, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o sofrimento e o cristão. Falar um pouco, né, porque a entrega, nós vemos na Bíblia, Paulo deixa muito claro que o sofrimento na vida do cristão é uma consequência da pessoa se entregar verdadeiramente, porque nós não somos desse mundo, né? Nós não somos parte desse mundo. Então o sistema irá contra nós e também o mundo espiritual irá contra nós. Então, se algum pastor prometeu para você que aceite Jesus, que a sua situação social, financeira, material irá melhorar, infelizmente, né, assim, a sua situação espiritual que irá melhorar. Mas o restante que tange a esse mundo, infelizmente, não irá melhorar. Né? Irá até mesmo, em algumas situações, se for aprove de Deus, se for vontade de Deus, ter mais dificuldades. Né? Por isso que nós vemos muito cristãos com dificuldades financeiras, materiais. Nós vemos aqueles homens lá fiéis ao Senhor indo para a cova dos leões. Paulo, que nós vamos ler aqui agora. Né? Nós vamos ver os apóstolos que foram mortos de modos terríveis e Deus não livrou nenhum deles. Ele livrou o filho deles, a pastora Luciana gosta de falar. Ele livrou o filho dele, Jesus? Não livrou. E para que vai nos livrar do sofrimento? E para que nos vai poupar do sofrimento? Tá, pela causa de Cristo, de entrarmos na causa do Senhor. E está escrito, né, nós vamos ler o sofrimento de Paulo. Olha só, meu irmão, se você acha que está sofrendo, vamos ler agora a vida de uma pessoa que sofre mesmo. 2 Coríntios 11, 23 e adiante, diz assim: eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais, em trabalhos mais abundantes, em açoites acima de medida. Aqui Paulo está falando, né?
está contrapondo aquelas pessoas que falam que é ministro de Cristo, e ele está falando, eu sou mais. Agora está falando, por que, que ele é mais ministro de Cristo? Não é porque ele tem um cargo, não é porque ele tem status, não é porque ele tem seguidores no Instagram. Por que, que ele é mais ministro de Cristo do que aqueles homens? Ele é mais ministro de Cristo através dos açoites, através das prisões mais frequentes, ele sofreu mais prisões, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes, em perigos de água, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez, além das coisas exteriores que aparentam-se para os homens, o que soem sobre mim diariamente o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco? Quem é fraco? Eu? E eu não sou fraco? Paulo está perguntando. Quem está ofendido? Eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem a respeito da minha fraqueza. Então é na sua fraqueza, é nas suas decepções, é na sua luta que você deve se gloriar. Porque nós vemos um homem que falou que ele era mais ministro de Cristo do que os outros, não pelo seu cargo, não por ele ser apóstolo Paulo, mas sim porque ele sofreu naufrágio, prisões, perigos no deserto, perigos em sua própria nação, e ele diz que se gloria em sua fraqueza, porque ele já sabia o produto final da sua fraqueza seria a glorificação do nome de Cristo, porque através dele está se entregando, através dele está se mergulhando, viriam os contrapontos do sistema, viriam os contrapontos espirituais contra a vida dele, tentando proibir dele de se entregar. Então virá mais pressão, virá mais coisas. E olha só que interessante, você pode achar que eu estou zoando com a sua cara, mas Paulo em Filipenses 1 vai dizer que nos foi dado um privilégio de sofrer por Cristo. Então você é privilegiado por sofrer por Cristo, por sofrer pela causa do Evangelho, porque nesse mesmo texto de Filipenses 1, quando Paulo vai escrever, ele relata que o sofrimento em Cristo vem para um propósito para que sejamos unidos, a igreja, nós sejamos unidos, focados pela causa evangélica, pela causa cristã, pelo evangelho do nosso Senhor Jesus, parar de ficar olhando pelo material, porque se nós ficarmos cômodos, se nós ficarmos em comodismo, qual motivo nós iremos lutar pela causa de Cristo? Então o sofrimento muitas vezes vem para poder, como eu disse antes, tirar o suco para tirar de nós, né, a um produto que vai além do que nos é exigido, que vai além do que nos é necessário. Né? Então, o sofrimento na obra de Deus, o sofrimento para você, cristão, que muitas das vezes olha, por que eu sofro e aquele ímpio não sofre? O sofrimento vai vir para nós para que nós estejamos lutando pelo Evangelho de Cristo, para que nós estejamos atentos e unidos pela causa verdadeira, pela causa que é necessário olharmos. E nós vemos também na Bíblia que no livro de Jó, Deus vai tratar o sofrimento, relata o sofrimento como um teste de fé também sobre nós. Então nós não devemos olhar o sofrimento sobre nós, as lutas, as adversidades, como uma desgraça, como uma falta de Deus na nossa vida, como uma falta da graça de Deus sobre nós. Mas nós devemos olhar como um sofrimento, como um privilégio,
Porque nós estamos, através da nossa entrega, através do nosso amor, colhendo para nós lutas que muitas das vezes vêm sobre nós. E Deus pode estar muitas vezes nos provando, muitas das vezes nos edificando, muitas vezes nos qualificando, vendo até onde vai o nosso amor, através dos testes, através do sofrimento sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então Ele pode, né, tirar de você na sua frente coisas que te atrapalham o seu relacionamento com o Senhor para testar o seu coração. E muitas das vezes isso traz sofrimento. E pode tirar coisas que você está idolatrando no lugar do nosso Deus. E muitas das vezes isso traz sofrimento. E Ele pode tirar simplesmente porque é a vontade dEle. Porque simplesmente é a vontade do nosso Senhor que nós passamos por essas lutas, que nós passamos por esse sofrimento. Então, eu convido, né, as considerações finais que eu vou dar para você, que está assistindo em casa. Eu convido a você a olhar verdadeiramente, a entregar verdadeiramente pela causa de Cristo, mergulhar, se aprofundar cada vez mais, sabendo que virá sofrimento. E que o sofrimento é no sofrimento, é lá no sofrimento que você vai produzir os melhores frutos e vai se gloriar. Aleluia. Não é quando você estiver no alto, não é quando você estiver nos melhores momentos da sua vida ministerial. Porque em Filipenses 1, eu repito, vai dizer que nos foi dado um privilégio de sofrer por Cristo, de padecer por Cristo, de se entregarmos, sofremos por Cristo. Então, entregue-se ao Senhor verdadeiramente. Porque, como já foi dito nessa tarde, não seja como aquele soldado que fica num quartel, mas com um pezinho também fora na sua vida civil. Seja como um soldado de Cristo 100% integral, corajoso, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, sabendo e tendo foco pela graça de Cristo. Então seja esse soldado, seja esse homem de fé. Né? Então não desista de lutar pelas causas do nosso Senhor. Aprofunde-se. Se foi dada uma missão para você, cumpra essa missão. Se foi dada essa missão para você, esse ministério aí que você está tanto lutando, que você já está a ponto de desistir, lute até o final. Porque Paulo vai dizer que combateu o bom combate nos momentos finais, quando ele estava indo para a prisão. Não foi na metade da vida e entregou o ministério para outra. Então, primeiro, entrega-se até o fim. Porque o Senhor sabe os caminhos, o Senhor sabe os propósitos. Então, que Deus abençoe você, meu irmão. Pastor Luciano, fazer mais um comentário. Glória a Deus. Essa foi a palavra que eu escrevi, né? Que eu trouxe para hoje. Né, e que Deus venha entrar no seu coração. Venha entrar verdadeiramente, te dar força, te dar ânimo, te dar esperança por lutar pela causa de Cristo. Te dá vontade de estar cada vez mais com fome e sede. Quanto mais você busca, mais você vai querer. Porque a fome no nosso Espírito Santo é insaciável. Então busque, clame, se renove, se derrame, se transforme cada dia mais, além do que é exigido, sabendo que virá lutas, mas sabendo que o seu propósito final é o interessante, é o que interessa para o nosso Deus. Então que Deus te abençoe grandiosamente. Pastor Luciano está com a palavra. Amém. Aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Ele vai te honrar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo,
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Queridos, amados, nós estamos numa fila invisível. E no decorrer dessa caminhada, dessa viagem, porque nós estamos como peregrinos, como viajantes por este mundo, de uma forma tão breve e ligeira, no decorrer haverão dias difíceis, dias bons, dias maus, dias de sol, dias de temporal. Eu lembrei até de, acho que é Gerson Rufino, eu hoje estou bem, mas já estive mal. Já fui ponte... Como é que é? Já fui. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Já fui ponte... Ponte seca, já fui temporal. Já fui temporal, isso. Me lembrei aqui mais ou menos, mas é isso. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Já fui dia de chuva, já fui dia de temporal. Haverá dias bons e dias maus. Eu amo esse hino de louvor, por quê? Porque fala claramente que tem dias difíceis, assim como tem os dias bons. Vai ter dia que a gente vai estar numa disposição maravilhosa, mas vai ter dia que vai bater aquele desânimo. Mas ainda que venham lutas e dores e dificuldades nessa caminhada da vida, o importante é caminhar com Cristo, porque Ele nos garante aqui e no porvir. Então, o melhor que nós podemos fazer é, como disse o pastor João um pouco antes, é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais, Ele tudo fará. Não há outras mãos que são mais fortes e seguras do que as mãos de Cristo. Não há outro caminho. Não há outro Senhor. Só existe um. E a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E que nome é esse? O nome que está acima de todos os nomes. Na hora do aperto, na hora da dor, na hora do fim da vida, na hora que o demônio manifestar, não adianta chamar o nome da Luciana, não adianta chamar o nome do João, não adianta chamar o nome do pai, o nome da mãe, o nome do amigo, não adianta chamar o nome do pastor, não. O único nome que salva, o único nome respeitado no céu, na terra e até no inferno é o nome de Jesus. Ele declara isso em Marcos 16, por volta do versículo 16 em diante. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. Se beberem algo mortífero, não sofrerão dano algum. É no nome dele. É no nome dele. Então, chame por esse nome, se entregue a esse nome, confesse esse nome como o único nome que tem poder de salvar, porque quem morreu na cruz foi ele. Então, eu quero orar pela sua vida, você que nos ouve neste momento, e eu quero te fazer esse convite. Porque há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida a este nome, a esta pessoa maravilhosa, que é a pessoa de Cristo, a minha vida tem mudado para melhor. Não me faltam lutas, dificuldades, mas eu sei que eu não estou só, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então eu quero te fazer esse convite, eu quero orar
pela sua vida neste momento. Você que pode, fecha os seus olhos. Se você se esfriou, se você está mais longe de Deus do que perto, ou se talvez você nunca fez essa oração, eu quero te convidar, porque Ele é o único que tem poder, assim como naquela festa em Caná da Galileia, que Ele transformou a água em vinho, Ele tem poder de te transformar em uma nova criatura. Vamos falar com Deus? Glória a Pai Deus. querido, Pai amado, eu entrego em tuas mãos cada vida que me ouve. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não veio para dividir ninguém, o Senhor não veio para trazer confusão e contenda. Eu sou dessa placa, eu sou dessa igreja, eu creio nisso, eu creio naquilo. O Senhor veio para estabelecer o reino de Deus e nos conduzir ao Pai, porque o Senhor é o nosso intercessor direto, segundo está na palavra, junto ao Pai. O Senhor morreu, mas ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós dia e noite. Justo, advogado fiel, Messias, o caminho, a verdade, a vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus, a videira verdadeira. Jesus, tu és tudo que nós precisamos. Tu és santo e maravilhoso. Por isso eu te peço, vai de encontro a cada pessoa que me ouve neste momento. Essa pessoa que se inspirou na fé e se afastou de ti como filho pródigo que saiu da casa do Pai. Senhor, dá ela força para voltar. Vai falando com Deus nesse momento. Senhor, me dá força, eu quero voltar. Senhor, eu te recebo como o único Senhor e Salvador, Jesus. Eu quero essa vida abundante, eu quero essa vida maravilhosa. Eu quero confiar em ti e me entregar aqui e no porvir, Senhor. Visita cada coração. O Senhor faz um convite nessa tarde. Venha a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Senhor Jesus Cristo, entre em cada coração, traga cura, libertação e salvação, muda histórias neste momento, através dessa mensagem, que essa palavra venha como um divisor de água, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o Senhor é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Tira o peso, tira a culpa, tira o medo, a depressão, a angústia, a acusação, a confusão na mente. Essa pessoa não sabe mais em quem crer. Fala com ela pelo poder do Espírito Santo. Porque não existem dois caminhos. O Senhor é o caminho verdadeiro. E a tua palavra fala que o Senhor está às portas. Em breve, muito em breve, o Senhor estará arrebatando a sua noiva. Que nós sejamos noivas. Que nós sejamos pessoas preparadas com azeite em nossos candeeiros. Que a graça de Cristo continue conosco, nos fortalecendo, nos livrando e nos dando ânimo, coragem, para ir até o fim, custe o que custar, entregar tudo. Entregar a nossa família, entregar o cônjuge, entregar os sonhos, os planos, porque os seus planos não são os nossos planos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, pelo contrário, os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. E ainda que façamos planos, a resposta certa venha do Senhor. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória. E desde já eu abençoo a sua vida. Você que ouviu essa mensagem, você que pôde estar conosco até agora, ou quem for ouvir depois, que a graça de Cristo esteja sobre ti. Que você olhe para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. E que você venha dar frutos, e frutos com abundância para o reino de Deus. Agora eu deixo a última palavra com o nosso querido pastor João. Quero agradecer a oportunidade, pastor Luciano, que nós tivemos aqui. Um momento separado por Deus para nós estarmos aqui conectados. Quero agradecer você que está aqui em casa, que ficou aqui até o final. Você que vai assistir depois no YouTube ou no Instagram da pastora Luciana. Que Deus te abençoe. Que Deus venha abençoar o seu ministério e a sua vida cristã. Essa palavra aqui que eu trouxe hoje, mesmo que sendo aplicado para a igreja, você que ainda não se entregou, também pode ser tocado a se entregar também mais pelo nosso Deus. Então, que em nome de Jesus, essa palavra entrar no seu coração com muito amor,
Que a nossa preocupação aqui é se a palavra vai entrar, se nós vamos transmitir com qualidade o que o Senhor propôs para nós. E que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, o seu final de semana, abençoe grandiosamente o seu andar nesse momento difícil que nós estamos passando, abençoe a nós todos, né, que nós estamos passando um momento difícil no meio Amém. dessa pandemia, e que em nome de Jesus, o Senhor venha cuidar de nós, venha cuidar de nós nesse Amém. momento difícil, cuide de ti. E que nesse momento difícil, eu trouxe esse texto para nós, nesse momento difícil. Amém. Nesse momento difícil, você se entregue, se curve, se derrame cada vez mais na presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, que Deus te abençoe grandiosamente. Pastora Luciana, que Deus te abençoe também. E que em Amém. nome de Tamo Jesus, junto quem sabe aí. terá mais oportunidades, né? Semana que vem terá um outro convidado. Mas Deus abençoe Amém. vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Leve até o Aleluia. fim o que Deus colocou na sua mão e não abaixe a cabeça. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Descansará. que o descanso de Cristo edifique o seu lar. Um beijo, um abraço para cada um de vocês. Né? A Lula de Molevade. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar os nomes aqui. A Lula de Molevade. A Aninha, que ficou com a gente. Tem também a minha tia Solange. A irmã do seminário Koinonia. A minha mãe, que entrou também. Tem mais pessoas aqui. Tem a Maiara Design. Tem o César, que entrou, Camila, Pastor Anderson, a Beatriz, deixa eu ver mais quem. Tem também o Rafael, irmão do Derek, que esteve com a gente. Pastor Luiz, ele entrou, não sei se ele pode ficar até o fim. O Rony, a Luciana lá da igreja, né? São várias pessoas aí, a Cacau, enfim, que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Cristo seja com você. E Glória a lembre-se, Deus. Deus não se interfere naqueles que retrocedem. Não olha para trás, não. Você já sofreu tanto, prossiga. É bem ali a vitória. Amém? Um abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau para todos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Amém.